Então, embora similares, o efeito fotoelétrico não é igual ao efeito fotovoltaico. O efeito fotoelétrico foi observado pela primeira vez por Hertz, físico alemão, em 1887. Embora muitos acreditem essa primeira observação ao Becquerel, em 1839, quando esse primeiro observou o efeito fotovoltaico. Então, na verdade, o efeito fotovoltaico ele foi observado antes do efeito fotoelétrico. Então, Hertz ele descobriu esse fenômeno por acaso. Esse por acaso em física é bem relativo, viu, gente? A pessoa já está estudando um assunto ali há anos, né? Então, ela já está fazendo experimentos, trabalhando com aquilo, não é por acaso. Esse por acaso na física tem que tomar muito cuidado. Enquanto estudava a natureza eletromagnética da luz. O que aconteceu ali com o Hertz? O efeito também é conhecido por efeito Hertz, esse efeito fotoelétrico. Mas, pouco usado esse termo, né? Efeito Hertz. Ao utilizar duas placas metálicas para seu estudo, Hertz percebeu faíscas sendo emitidas delas ao contato com a luz, mas sem conseguir explicar o porquê de tal fenômeno ocorria. Aí vem o Einstein, que o Carlos Lima estava falando. Então, o efeito foi pesquisado por vários cientistas, porém, somente em 1905, 18 anos depois de Hertz, é que Albert Einstein conseguiu explicar suas causas e, por isso, ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1921. Então, de maneira simples, o efeito fotoelétrico é a emissão, né, de um grande número de elétrons em um material, geralmente metal, quando exposto à radiação da luz. Para explicar o fenômeno, Einstein elaborou um novo modelo para explicar a luz com base no estudo do Planck, de Max Planck, sobre a quantização das ondas eletromagnéticas, né? Aí já começa a entrar a física quântica, que é algo que eu quero fazer um curso aqui no canal, inclusive, de física quântica, explicando os fundamentos, o histórico, os principais experimentos, né? Vai ficar bacana também. Einstein, então, propôs que a luz não se propaga como uma única onda pelo espaço, visão da física clássica, mas como partículas de energia eletromagnética conhecidas por fótons. Fótons. Então, a famosa dualidade, né? Famosa dualidade onda-partícula. Está aí, então, uma figura sobre o efeito fotoelétrico. De novo, o que acontece? Você tem emissão de um grande número de elétrons de um material, geralmente metálico, quando exposto à radiação da luz. É exatamente o que mostra essa figura aqui, né? A luz chegando, dualidade onda-partícula para a luz, aí é atingido esse metal pelos fótons e você tem ali os elétrons sendo ejetados do metal. Por exemplo, o efeito fotoelétrico é a absorção de um fóton de luz por um elétron do material, metal geralmente, que usa parte dessa energia na sua liberação e o restante resulta em energia cinética de ejeção desse elétron do material. Os elétrons são desalojados apenas pelo impacto dos fótons quando estes atingem ou excedem uma frequência mínima, também chamada de frequência limiar. Além disso, a energia cinética dos fotoelétrons é proporcional à frequência de emissão de fótons de luz. Quanto maior a frequência, maior a energia cinética dos elétrons. Certo? Aplicações do efeito fotoelétrico. Olha, gente, pensa assim, efeito fotoelétrico, sensor. Então, por exemplo, controle remoto do infravermelho. Emite um feixe de luz de uma determinada frequência, aciona o dispositivo fotossensível presente nos aparelhos. Então, está aí um uso do efeito fotoelétrico. Controle remoto. Visão noturna. Equipamentos modernos de visão noturna são feitos com tubos intensificadores de imagem que funcionam com base no efeito fotoelétrico. Então, você tem, por exemplo, isso em postes, né? Tem um sensor ali, o poste, a luz do poste acende sozinha, dependendo
do quanto de luz incide no sensor. Então, quando está anoitecendo, diminui a intensidade luminosa no sensor, ele vai começar a liberar passagem de corrente para a lâmpada. Então, vamos ver agora o efeito fotovoltaico. Foi descoberto por Becquerel em 1939 na oficina de seu pai, quando ainda era muito jovem, utilizando o primeiro componente eletrônico da história. No caso, o diodo, né? E devido à similaridade, foi confundido com o efeito fotoelétrico. De maneira simples, o efeito fotovoltaico consiste no surgimento de uma tensão elétrica em um material semicondutor, já vamos ver isso, quando este é exposto à luz visível. Quando este é exposto à luz visível. Vamos ver isso? Experimentalmente? Pronto, 150 miliamperes, 3 volts, e vou ligar o LED. Como qualquer diodo, o LED tem polaridade, então tem que tomar cuidado também. Pronto, acendeu. Tá aqui. Tá aí o LED aceso. É um LED azul, muito bonito. Tá aí. Então, ele está funcionando. Agora eu vou ligar o LED aqui no multímetro. Está em milivolts. Então, veja, 0,6, 0,5. Agora, eu vou aproximar o LED dessa lâmpada aqui. Fiquem de olho aqui no multímetro. Estava em 0,6. Olha aí, 59. Então, um LED sendo usado de uma outra forma. É justamente assim que funciona a célula fotovoltaica e os painéis solares, né? Então, os painéis solares também são feitos com semicondutores, como o diodo, e assim, olha só, você consegue energia através da luz. Então, de maneira simples, o efeito fotovoltaico consiste no surgimento de uma tensão elétrica em um material semicondutor, quando este é exposto à luz visível. Exatamente aí o que eu mostrei para vocês com o multímetro, o voltímetro, né, do multímetro, e um LED. Então, o LED é um diodo. O diodo, ele é feito de duas partes de semicondutores. Normalmente se usa germânio ou silício. Então, o diodo, ele vai funcionar, tá aí uma analogia, né? Já vou falar do diodo, ele vai funcionar como uma válvula one-way, que deixa passar num sentido só. Então, para entender o efeito fotovoltaico, temos que ter noção básica de teoria de banda de energia, admitindo que um material possui 3 bandas de energia, denominadas banda de valência, banda de condução e banda proibida ou gap. Diferente dos metais, semicondutores têm a banda de valência completamente cheia e a banda de condução vazia, com um gap de 1 eletronvolt. O surgimento da tensão elétrica ocorre quando o elétron da banda de valência recebe energia suficiente do fóton para saltar a banda proibida e passar para a banda de condução. Por isso, a energia recebida do fóton de luz deve ser maior ou igual à energia do gap, que é a diferença entre a energia mínima da banda de condução e a máxima da banda de valência. Está aqui o diodo. Eu vou ligar o negativo aqui. O positivo, onde tem o risquinho, é cátodo e ânodo. Aqui nada, e ao contrário indica 0575, 76, 77. Tá aí. Então, o diodo, ele deixa passar a corrente em um sentido só. Tem vários tipos de diodo, né, gente? Vários tipos, muitos tipos. Com encapsulamento diferentes, com funções diferentes. O LED mesmo é um tipo de diodo.
O excedente se transforma em calor. Então, recebeu muita energia do Sol, por exemplo, o excedente, você tem o suficiente para, né, vencer a banda proibida, e o excedente se transforma em calor. Então, é chamado efeito de termalização. Está aí uma figura, agora é essa justamente de um painel solar, um esquema de um painel solar, silício tipo N, junção PN e silício tipo P. É o mesmo princípio que aconteceu aqui, o efeito fotovoltaico, que aconteceu quando eu aproximei o LED da lâmpada. O diodo, ele vai ter materiais semicondutores. Então, justamente para fazer essas duas partes, elas vão interagir ali, vai ter esse ponto de contato, né? Que o elétron vai ter que pular de um para o outro. Então, falamos sobre isso. Qualquer hora eu vou falar do funcionamento do transistor. No transistor, você vai ter 3 partes semicondutoras, PNP ou NPN, né? Para o transistor. Depois, num outro vídeo, eu falo sobre o funcionamento do transistor, que também é bem interessante, como é que ele vai funcionar de amplificador. Ele pode funcionar como uma chave também, para fazer circuitos lógicos. Depois do resistor, o componente mais simples é o diodo. O resistor, simplesmente, ele vai impedir a passagem de corrente. Aí você tem vários tipos de resistores, as faixas de cores vão indicar o valor. Então, o que é o diodo? Você vai pegar material como silício ou germânio e vai fazer uma dopagem. Então, a dopagem consiste num procedimento de adição de impurezas químicas a um elemento semicondutor para transformá-lo num elemento mais condutor, porém de forma controlada. Está aqui. Então, quando você adiciona... gente, isso aqui é um esquema para mostrar os dois tipos, né? Você usa uma parte para adicionado boro como impureza, outra parte adicionado fósforo. Aí aproxima as duas partes, vai ter ali o diodo, né? Essas duas partes P e N você aproxima, gruda ali, né? E vai ter o diodo. Então, ou adicionando boro como impureza, você tem uma lacuna, adicionando fósforo como impureza, você tem elétron livre. Então, o diodo é um componente eletrônico que permite a passagem da corrente elétrica somente em um sentido. A analogia aí é com realmente a válvula, uma válvula hidráulica que deixa a água passar num sentido só. Essa aqui é uma válvula one way, deixa passar num sentido só. Então, quando eu assopro aqui, o ar sai. Se eu virar, soprar de novo, não consigo nada, o ar não sai. Mesma coisa a água, né? Está aí o símbolo do diodo, cátodo e ânodo, sentido da corrente, né? O que eu usei agora há pouco foi o 4004 ou 4007, eu não tenho 4001 aqui. Quando a luz incide aqui, no LED você vai ter exatamente como o que acontece com o diodo, né? Então, ele vai transformar, vai ter elétrons liberados ali que conseguem, através dessa energia suficiente, conseguem passar de uma parte do diodo para outra e assim gera a energia. Eu queria falar um pouco mais sobre a parte do diodo, como acontece exatamente, mas aí ficaria muito mais profunda essa apresentação. Queria só mostrar o efeito, diferença entre o efeito fotoelétrico e fotovoltaico, mostrar no multímetro o efeito fotovoltaico. Agradeço muitíssimo pela presença, um grande abraço, até a próxima.